Na aula de hoje, a gente vai dar andamento naquela matéria, finalizar a matéria de circuitos, né? Resistor, indutor e capacitor em série, aplicando uma tensão no circuito, gerando uma corrente e vendo o comportamento da corrente, o diagrama de tensão, de impedâncias, diagrama de fasores de tensão, de impedância e a potência, qual é a potência dissipada no circuito. Então, a gente vai aplicar agora, de forma resumida, todos aqueles conceitos que a gente viu e calcular um circuito, igual a gente viu lá em circuito CC, né, que a gente tinha lá uma tensão no resistor, achava a corrente, achava a queda de tensão no resistor, se tivesse 2 resistores em série em paralelo, achava a corrente em cada ramo, multiplicava pelo resistor, achava a tensão em cima dele, né? E aí depois a gente calculava ao quadrado, ou V vezes I, né, a lei de Ohm. Agora a gente vai aplicar a mesma metodologia, mas com circuito em corrente alternada, com esses componentes aí de resistor, indutor e capacitor, que, conforme a gente já viu até aqui, geram uma defasagem, né, um atraso, um adiantamento entre corrente e tensão, né? E aí a gente vai fazer alguns exemplos aqui hoje para ver isso. Vou compartilhar a tela aqui para a gente começar. Qualquer dúvida aí, vocês podem interromper. Na última aula a gente viu aí a resolução dos exercícios, né, da prova. Tinha questão parecida já com esse conceito que a gente vai ver hoje aí. Então, olha só para lembrar aqui, só para fixar e lembrar. A gente viu lá números complexos, né? A gente tem a parte real e a parte imaginária. E aí a gente assimilou essa questão de números complexos, que pode ser representado na forma polar e retangular, com um circuito elétrico, onde a gente tem a impedância, que seria o C, o número complexo, dado em ohms, e ela tem a parte real, que é a resistência em ohms, e tem a parte imaginária, que é a reatância X, né, também em ohms. E a gente viu que essa reatância, né, o resistor sempre vai ser na parte real, e a imaginária aqui a gente pode ter a reatância indutiva do indutor, ó, reatância indutiva está aqui embaixo, que era calculada através de XL igual a 2πfL, XL é a reatância indutiva, simbologia, e J para representar que é um número imaginário, J positivo, 2πf, que é aquele ômega, velocidade angular, vezes a indutância do indutor, né? Dado em Henrys. E aí a gente tem um outro tipo de reatância, que é a oposta, que é a reatância capacitiva, XC, que o símbolo dela é negativo, né? Também o J, só que negativo, imaginário. E a equação que a gente calcula esse XC é o inverso, né? 1 sobre 2πfc, né? Ou seja, ômega C, 1 sobre ômega C. 1 dividido por ômega C, 2πfc, onde C é a capacitância em farads. E aí a gente via lá numa impedância, por exemplo, quando a gente tinha o equivalente mais J, era uma carga teoricamente indutiva, como, por exemplo, de motores. E quando a gente tinha menos J, se fosse aqui menos 5J, a impedância total equivalente, significa que a carga é mais capacitiva, tem maior tendência por ser capacitiva. E aí vai gerar a questão de atraso de corrente de tensão, conforme a gente já estudou aí. Então, reforçando aqui, ó, a gente viu que a gente representava a corrente elétrica, vou dar um zoom aqui, isso aqui se está também na cabeça, a gente representava ela no domínio do tempo, né, que era Izinho, se for corrente, ou Vzinho, se for tensão. Aí essa corrente era IM, que era a amplitude de pico da corrente, a corrente de pico, né, vezes seno de ômega t. E aí multiplicava essa corrente no domínio do tempo vezes a resistência do resistor e a gente achava ali a queda de tensão no resistor. A gente fez exercícios desses daí, né? E aqui a gente está trabalhando com a expressão senoidal, né, completa, e aqui tem a tensão de pico. Quando a gente substituía lá o seno pelo ângulo, um determinado ângulo do fasor, a gente achava a corrente instantânea ou a tensão instantânea, né? 10 amperes seno de 30 graus.
Então, no ângulo de 30 graus, seno de 30 é tanto, vezes 10 amperes, que é a corrente de pico, aí lá em 30 graus dava, por exemplo, 5 amperes, né? Então, a gente achava a corrente instantânea. Então, o Izinho era a corrente instantânea e I maiúsculo, a corrente de pico, e o seno de ômega T é a velocidade, né, angular, em radianos por segundo, que depende da frequência. E aí a gente conseguia também converter essa tensão de pico e essa corrente de pico para uma tensão eficaz, né, que a gente chamava lá de VF, ou V0, certo? E quando a gente faz também a relação aqui da tensão de pico com a corrente de pico, a gente aplica a lei de Ohm. Corrente de pico é igual a tensão de pico sobre R. Ou corrente de pico dividido por raiz de 2 era a corrente eficaz, era igual a tensão eficaz dividido por R. Era a mesma coisa aqui. Aqui a gente está fazendo o conceito de lei de Ohm. Então, basicamente, né, a impedância, a oposição à passagem de corrente elétrica no circuito de corrente alternada, ela tem duas grandezas: a resistência em si, que dissipa energia, né, através de efeito Joule, e a reatância, né, que é uma outra oposição à passagem de corrente elétrica, que vai gerar, além disso, além de gerar uma queda na amplitude da tensão da corrente, né, mudar a amplitude, ela vai causar uma defasagem angular entre corrente e tensão. Então, esse é um resumo de tudo que a gente já viu aí referente a essa parte de expressão senoidal, para a gente entender o cálculo de alguns circuitos agora aí, né? A gente viu que o comportamento da corrente, né, para um indutor, né, o que acontecia no indutor? A corrente ficava atrasada 90 graus, ou a tensão adiantada. A gente poderia dizer adiantado ou atrasado, dependendo do que a gente estava falando em uma em relação à outra, né? Então, agora a gente vai ver uma coisa importante, que é o seguinte: a gente vai calcular alguns valores de tensão e corrente no circuito com todos esses componentes, e a gente vai ver que a gente aqui tem a forma senoidal da tensão, ó, Vzinho igual a Vm, a amplitude de pico da tensão, seno de ômega t. A gente consegue achar a forma fasorial dessa tensão, a gente já viu isso, só relembrando também, onde essa tensão fasorial vai ser V ângulo de zero, sendo que esse V aqui é a tensão de pico dividido por raiz de 2, ou seja, na forma fasorial, a tensão que a gente indica aqui no módulo é a tensão eficaz. E na expressão senoidal, a tensão que a gente indica é a tensão de pico, né? Então, isso aqui, vou até copiar isso aqui, ó. Vou abrir um pente aqui só para sinalizar isso e vocês guardarem aí para a hora que a gente for fazer os exercícios aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui no pente. Então, olha só. Aqui, ó. Na expressão senoidal, esse VM é... Professor, Oi. dá Leandro. licença aí, o Leandro chegou agora. Beleza? Cheguei Beleza, do Leandro? serviço agora. Tranquilo. Aqui, ó. Tô. Bem-vindo aí, boa noite aí. Aqui, ó, a gente está tratando a tensão de pico na expressão senoidal. E a expressão fasorial, a gente está lidando aqui, ó, com tensão eficaz. Aqui já é a tensão eficaz. Então, tem que ficar atento a isso, né? Porque depois, nos exercícios aí na frente, vocês vão ver, a gente vai precisar calcular e desenhar, né? Aqui, ó, tensão eficaz. Ou seja, como é que a gente calculava lá a tensão eficaz? V0 ou V eficaz, né? Era a tensão de pico, a amplitude de pico da tensão, dividido por raiz de 2. Né? Vou botar aqui, ó. V0, a tensão eficaz, é V0 dividido por raiz de 2. Ou, né, tensão de pico dividido, quanto que é a raiz de 2? 1,41. Né? A tensão eficaz também pode ser calculada a mesma coisa. Raiz de 2 é igual a 1,41.
Ou se a gente dividir 1 por 1,41, a gente viu lá que era a mesma coisa que multiplicar por 0,707, ou seja, a tensão eficaz é aproximadamente 70% da tensão de pico. Então, a gente vai usar a tensão eficaz na forma fasorial e aqui, ó, nessa outra forma, que é a expressão senoidal, né, do domínio do tempo, a gente trabalha com amplitude de pico, né? Só relembrando isso daí, porque eu vou pedir vocês para fazerem os fasores aí, calcularem, né? Então, ó, vou pegar isso daqui e vou jogar lá no slide só para a gente lembrar aí depois na hora dos exercícios. E aí, fixando mais uma vez, a diferença de fase causada pelo indutor e pelo capacitor, se for puramente resistível, é 90 graus, sendo que no indutor a corrente está atrasada, no capacitor, né, a corrente está adiantada. Então, isso daqui está claro para vocês aí, né? Todo mundo lembra disso, assimilou isso aí, né? Alguém tem alguma dúvida aí? Quem está aí? Chegou aí o Leandro, Douglas, Camilo, Peterson, Douglas, Soares e Roberto já estavam aí. Isso aí está tranquilo para vocês, né, pessoal? Só Show, estou professor. relembrando aqui. Está tranquilo, né? Então, beleza. Aqui a questão da reatância capacitivo, XC, né, que vem no capacitor, onde ela é calculada através dessa fórmula aqui, XC igual a 1 sobre ômega C, e aí a expressão senoidal e fasorial é a mesma coisa, mesmo critério. Só que a corrente vai ficar adiantada e atrasada, dependendo do tipo de circuito. Atrasada no indutor, ou seja, menos de 90 graus, e adiantada no capacitor, corrente com mais de 90 graus. Beleza. Aí aqui, ó, relembrando também o diagrama de impedâncias, a gente representando no eixo X a parte real, resistor, sempre tem ângulo zero. Então, se a gente mudar lá, se a gente falasse lá, ó, deixa eu voltar aqui, um resistor, sei lá, resistor igual a 10 ohms. Vou botar aqui, ó, 10 W. Vou converter aqui, tá? 10 ohms. Esse resistor significa que, né, ele tem aqui, ó, convertendo para a forma fasorial, para a forma retangular, 10 ohms, era a mesma coisa que ele dizia que ele era 10 mais J0. Ou seja, o que é 10 mais J0? Que ele só tem a parte real. Ele não tem a parte imaginária. E aí, isso equivale, né, a um resistor, a uma forma polar, 10 ângulo de 0 grau. Deixa eu jogar para cá, ó. 10 ângulo de 0 grau. Só estou relembrando isso aqui também. Então, no resistor, quando a gente tem lá o módulo dele, ele só ocupa a parte real, né? Ele só tem a parte real aqui, ó. A parte imaginária é zero. O resistor é somente... cadê o outro negócio? Vou botar vermelho aqui, ó. E não tem a parte imaginária. Se a gente estivesse falando de um indutor com a reatância de 10 ohms, a gente ia ter um indutor XL, né? Isso aqui eu estou falando também para vocês decorarem isso aqui, que dá para guardar na cabeça, depois sem fazer, dá para converter sem fazer cálculo na calculadora. Se eu falasse lá que eu tinha um reatância indutiva, né? Depois de calcular lá o 2πfL de 10 ohms, e quisesse expressar ela na forma retangular e na forma polar, eu ia dizer que esse XL é igual a 0 mais J10, ou seja, agora a reatância indutiva não tem parte real, somente tem parte imaginária positiva, porque é uma reatância indutiva. E aí, se a gente converter isso aqui para polar, ele ia ficar 10 ângulo de 90. Ou seja, é exatamente esse desenho aqui, ó. 10 ângulos de 0 está na parte real, que é esse cara aqui, ó. Vou diminuir isso aqui também. 10 ângulos de 0 está aqui, ó, na parte real do plano cartesiano que está desenhado aqui, ó. É esse cara aqui, certo? O 10 da reatância indutiva também é 10 ohms, mas ela é J, positivo.
mais J, que aí equivale a 10 ângulo de 90, que é esse cara aqui, ó. Ou seja, tem módulo de 10, mas o ângulo dela é mais 90, está no eixo vertical, na parte positiva do eixo vertical do plano cartesiano aqui. E se a gente estivesse falando de uma mesma coisa, de 10 também, 10 ohms, mas de reatância capacitiva, essa reatância capacitiva XC seria 0 de real e menos J10 de imaginário. E aqui ele viraria 10 de módulo e o ângulo de menos 90. Né? Então, é a mesma coisa, só que a gente está só representando aqui através de vetores. Ó. Vou copiar isso aqui, vou jogar lá no Paint também para a gente detalhar isso aqui melhor. Né? Lembrando o seguinte, o ângulo é calculado, né? É esboçado ali no gráfico no sentido anti-horário. Então, ele vai aumentando o ângulo de 0 aqui até no sentido anti-horário. Então, aqui, ó, o resistor, que era esse cara aqui. O resistor, ó, vou botar aqui em verde, é esse cara aqui, ó. R mais R, né? Ângulo de 0 aqui, ó. Esse vetor aqui é o vetor do resistor. Então, tá aqui, ó, 10 é a amplitude dele e 0, que significa que ele não tem ângulo. O ângulo 0 é aqui, ó, no eixo X. Então, ele não tem nenhum ângulo, ele é 0. Tá aqui. Esse cara aqui. Certo? Já o outro aqui, ó, vou pegar o outro. A reatância indutiva, ó, ela tem um ângulo de 90 positivo. Eu até esqueci de botar mais aqui, né? Mas nada e mais é a mesma coisa. Quando não tem sinal, é positivo. É esse cara aqui, ó. Ou seja, ele é um vetor virado para cima, né, do eixo imaginário. Estou fazendo uma revisão aqui porque senão vou passando exercícios hoje aí, pode ser que alguém dê uma viajada aí se não entender, se não lembrar disso. Então aqui, ó, a gente tem esses caras aqui, e aí a gente tem a mesma coisa, 10 de módulo, é o comprimento desse vetor aqui, só que ele está com um ângulo aqui, ó, de 90 graus, né, em relação ao zero. Então, olha lá, ó, aqui eu tenho 90 graus, a gente tem 90 graus aqui, ó, mais 90. Então, o módulo é igual ao comprimento do vetor, só que ele está 90 graus sentido anti-horário. E o outro aqui, que é a mesma coisa, né, que é a reatância capacitiva. Quando é do capacitor. Ó, o capacitor é o mesmo procedimento, só que o vetor está virado para baixo, né? Ele está... Aí saiu até um S aqui. Ele está virado para baixo, também tem amplitude de 10, né? O comprimento dele, ó, 10, tá aqui. E comprimento 10 e o ângulo dele está virado para baixo. Por quê? Porque menos 90 aqui, ó. Menos 90 porque ele está contra o sentido de anti-horário, que é o sentido normal. Ele está indo contra 90 graus, então ele é menos 90. Então, isso é um resumo da representação, né, de números complexos, que a gente viu lá que tem parte real e imaginária, em relação à representação do plano cartesiano. Né? Então, esse ângulo representa exatamente o atraso da corrente ou da tensão em relação ao elemento onde está circulando corrente no circuito. Né? Isso aqui ficou bem claro para vocês. Né? Da onde vêm essas impedâncias, essas resistências? Por exemplo, resistência vem de perdas por calor por efeito Joule no cabo, é uma resistência no condutor. Um elemento de aquecimento, por exemplo, chuveiro elétrico, é resistivo, puramente resistivo.
né? Quando a gente entrar daqui a pouco em potência ativa, reativa e aparente, que é a próxima aula, aí a gente vai ver isso. Por exemplo, vou até escrever aqui, ó. Chuveiro é uma carga elétrica que tem uma resistência. Então, a gente sabe, quando aplica uma tensão nela lá, a gente sabe a potência do chuveiro. Como é que a gente sabe a potência do chuveiro? É V ao quadrado, a potência ao quadrado, dividido pela resistência. Então, quanto maior a tensão que eu aplicar, por exemplo, no chuveiro, maior vai ser a potência dissipada nele, porque a potência é V ao quadrado sobre R, né? Chuveiro é puramente resistivo. Fritadeira elétrica é puramente resistivo, né? Fritadeira igual de festa, de barraca de festa, é um elemento puramente resistivo. Não tem aí ele dissipa potência na forma de potência ativa. A gente chama de potência ativa. Depois eu vou entrar na próxima aula eu vou entrar em mais detalhe com essa parte de potência, mas é bom vocês já assimilarem isso. A potência ativa, dada em watts, ela é a potência dissipada. A gente pega a tensão, multiplica pela corrente e multiplica pelo cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente, que a gente vai descobrir hoje, vai calcular hoje. Então, quando a gente fala potência lá em watts, a gente está falando de potência ativa. A potência do chuveiro é 5.500 watts, é puramente ativo, né? Se eu quiser falar que é 5.500 volt-ampere, ele é igual porque ele não tem reativo. Não tem essa parte aqui, ó. Chuveiro não tem nem reativo indutivo, nem reativo capacitivo. Não tem essa perda de reatância por campo elétrico ou por campo magnético. Ele só tem perda de aquecimento, de efeito Joule. Ele transforma a resistência em uma liga metálica que tem exatamente a função de converter energia elétrica em energia térmica. Era igual a lâmpada incandescente lá. Lembra da lâmpada incandescente? A lâmpada incandescente também era puramente resistivo. É uma resistência onde Professor, 90% dela virava professor, luz, virava calor, aliás, então daí se sente, tá certo aí que eu estou escrevendo? 90% dela virava professor, calor, mas o objetivo dela era iluminar. Então era um equipamento mal eficiente, né? Não era professor, eficiente. Oi, essa potência ativa que você está falando seria, no caso, a real? real? Se fosse utilizar o triângulo de potência? A potência real, a parte real, isso aí. Aí a gente tem a potência real, a reativa, né? E a imaginária. Essa A potência, reativa, a reativa seria via R, né? a reativa é VAR, isso aí. Essa potência aqui a gente pega, calcula ela assim, ó, V vezes I, a tensão do circuito vezes a corrente, vezes o cosseno do ângulo θ. Deixa eu ver se eu acho θ aqui. Θ é o ângulo que a gente vai aprender hoje, aí, como é que a gente calcula ele, em qualquer circuito. Deixa eu ver se eu acho simbologia de θ aqui. É o ângulo de a defasagem entre a corrente total, saída da fonte lá de tensão e o... Deixa eu ver se eu acho θ aqui, não sei qual simbologia que é θ. Sai aí você me fala. Né? Não lembro aqui, ó. Vou botar de novo. Aqui, ó, θ. A potência vezes o cosseno desse ângulo. E aí a gente acha a potência ativa. Então, esses são alguns tipos de cargas elétricas que consomem apenas potência ativa, né? Não consome a parte reativa. E aí, quando a gente entrar agora em cargas, né, deu uma cortada aqui, mas dá para entender. Quando a gente entrar em cargas mais potentes, fala, Douglas, levantou a mão aí? Quer fazer uma pergunta? Alguém falou alguma coisa aí? Bate-papo? Deixa eu ver. Qual a diferença de V ao quadrado para V sobre R? V sobre R, quando escolho usar alguma delas. Douglas perguntou aqui, ó.
Acho que você mandou só para mim. Posso botar aqui para todo mundo aqui, Douglas? Pode. O Douglas mandou essa pergunta aqui, ó. Ô, caralho. Ó, Rafael, quando... Vou fechar aqui. Qual a diferença de P igual a V ao quadrado sobre R, que era V ao quadrado? Por que está saindo isso aqui? Ah, porque está em símbolo, né? V ao quadrado sobre R. Não sei por que está saindo aqui. Vou botar V2 aqui, ó. V ao quadrado sobre R. Ou P igual a V sobre R. P é igual a V ao quadrado sobre R. Tensão ao quadrado sobre R. Né? Esse P igual a V sobre R não existe. V sobre R não é potência, é corrente. É I. Né? I é igual a tensão sobre resistência. Isso aqui está lá na... Eu estou sem a matéria aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Na eletricidade aplicada. Então, a matéria... Vocês fizeram eletricidade aplicada comigo, se quiser. Ó. Deixa eu abrir aqui no Google Drive aqui rapidinho. Só para a gente lembrar isso daí. Deve ter até na internet aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. As equações de lei de Ohm, né? Tem várias equações de lei de Ohm. Aí a gente tem lá as 4 grandezas. Potência. Deixa eu ver se eu acho a imagem que eu quero aqui. Potência, tensão. Aqui, achei ela aqui. Ó. Vou copiar. Então, vou compartilhar aqui. Vou abrir um novo pente aqui. Professor. Oi. Professor. Oi. Professor. Eu te Oi. mandei no seu zap aí Eu te mandei no zap aí. Compartilha aí no zap. Dá uma olhadinha no seu zap aí. O que você mandou? Te mandei Essa isso aí daí mesmo. mesmo. Eu acabei de abrir aqui, eu peguei na internet. Essa daí é exatamente igual que está no meu material aqui. Essa daí mesmo. Né? O que significa isso? Ó, a gente tem várias grandezas. Então, no chuveiro, por exemplo, né? E aqui está representado como E, atenção, né? E ao quadrado sobre R. E sobre R, V sobre R, né? É corrente aqui, ó. Aqui, ó, V sobre R. Isso aqui, ó, tensão sobre resistência. Potência sobre tensão, é corrente. Raiz quadrada da potência sobre resistência, é corrente. Então, as 4 grandezas principais, potência, corrente, tensão e resistência, é só a manipulação de fórmula aí, né? Isola um, substitui pelo outro, né? Então, a carga aqui a gente não está falando, por exemplo, de reatância. Ó. Quando a gente insere reatância aqui no circuito, XC, XL, essa potência, né? Ela é uma ultrapotência. E aí a gente tem as 3 potências. Mas isso não é a aula de hoje, não. Só estou explicando aqui. Essa é a aula de semana que vem. Eu só estou explicando aqui para vocês entenderem da onde que vem resistência. A gente está representando circuitos elétricos, mas na prática, da onde que vem resistência, reatância indutiva e reatância capacitiva. A resistência, já falei em alguns equipamentos com vocês aí. Ó. É equipamentos que transformam energia elétrica, por exemplo, em calor. Né? Aí é carga puramente resistiva. Aí a gente tem as cargas indutivas, que são os equipamentos que têm bobina, por exemplo, transformador de potência, transformador da rua aí. Ele tem enrolamentos, né, um núcleo de aço silício com enrolamento de fios de cobre, e aí aquela bobina ali, aquela espira ali realizada nele, acaba tornando, ele tem perdas na resistência e perdas magnéticas no núcleo, no ferro, e essas perdas magnéticas são reatâncias. E a perda por dissipação de potência, calor, no transformador, aí é efeito Joule, é o cobre, né? A resistência do cobre que está ali dentro do transformador. Então, por exemplo,
quando a gente liga um transformador sem carga do lado de baixo, do lado de lá dele, ele é quase que puramente indutivo. A indutância dele é muito alta, ou seja, está criando um campo eletromagnético ali, está induzindo tensão no secundário do transformador, mas não tem nenhuma corrente. Então, ele está tendo uma reatância indutiva altíssima, mas não tem resistência, porque não está circulando corrente, né? Aí a gente tem outros equipamentos, por exemplo, motores. Motores tem lá fator de potência. Vocês já devem estar estudando máquinas aí, está escrito lá, fator de potência 0,8, 0,7. Indica quanto o fator de potência é um indicativo entre a relação da potência aparente, que é a potência total, né, e as potências, quanto que ele tem de reativo, quanto que ele tem de potência ativa ou reativa. Lâmpadas, por exemplo, lâmpadas, eu falei de lâmpadas incandescentes ali, lâmpadas de descarga, né, vapor de sódio, vapor de mercúrio, multivapor metálica, até fluorescente, e assim vai, lâmpadas de descarga, de baixa ou de alta potência, são lâmpadas que possuem reatância, tem bobina ali, para o ignitor, para dar partida, para a lâmpada energizar, ligar, né? E aí tem vários outros cargas, mas as principais aqui para a gente é o transformador, motor e lâmpadas, né? Numa indústria, por exemplo, são os componentes que geram perdas, né? Impedâncias, geram posição à passagem de corrente elétrica, geram perdas, onde uma parte delas é resistência, não é puramente indutiva, não. Ela tem resistência e reatância indutiva. Então, ele tem essa perda, né, chamada de reatância indutiva, que a gente consegue medir a proporção delas. Se a gente tiver muita reatância indutiva e pouca resistência, o indicador que vai dizer para a gente se está muito ou pouco é esse cara, fator de potência. E aí a gente vai ver depois que a concessionária, aqui, igual a nossa concessionária Light, ela cobra multa de fator de potência, energia reativa excedente, é uma multa por excesso de energia reativa excedente, ou seja, consumiu muita energia reativa, né? Ela cobra uma multa se o fator de potência do cara, FP, for menor, né, do que 0,92, é um valor estipulado lá. Depois a gente vai ver, né, exatamente na próxima aula aí, como que a gente calcula, né, fator de potência. Então, a gente vai entrar nisso depois com detalhes. Só estou adiantando aqui para vocês começarem a interligar agora tudo que a gente já viu com o que a gente ainda vai ver, de onde está tudo essas coisas, né? Então, tem aqui a reatância indutiva e tem a parte capacitiva que vem de capacitor, né, lá em linha de transmissão, por exemplo, de cabos paralelos, um cabo de alta tensão com outro, e aí o meio dielétrico ali é o ar, aquilo ali forma como se fosse um capacitor, duas placas metálicas, com meio dielétrico ali no meio, né, um material dielétrico, a permissibilidade dielétrica. Então, a linha de transmissão, por exemplo, gera capacitância, né? Vocês forem estudar transmissão lá no oitavo, vocês vão ver isso. E aí, essa relação de fator de potência, que indica que o cara tem muita energia reativa, ou seja, tem muito motor numa fábrica e tem pouca resistência. E aí, tem um procedimento que é a instalação de banco de capacitores, que ele fornece a energia para a máquina, para os motores, que tem um fator de potência baixo, através desse banco de capacitores. Armazena energia e alimenta ali, sem ter a necessidade de usar a energia reativa da rede. O que é essa energia reativa? Qual que é a diferença? A resistência, a parte ativa, essa daqui, ó, é a parte que pega da energia elétrica para transformar, a gente fala assim, ó, transformar em trabalho. O que é transformar em trabalho? É pegar energia elétrica e transformar em luz, em calor, em movimento, ou seja, motor, lâmpada, aquecedores, tudo isso são, né, uma forma de transformação de energia elétrica, a gente tem na indústria, lâmpada, transforma energia elétrica em luz, mas somente incandescente, que é puramente resistivo, né?
Então, uma parte dela é luz. Calor, um forno, a resistência, um altoforno, uma fritadeira elétrica, um ferro de passar roupa, um chuveiro, transforma energia elétrica em calor. Movimento, são motores, né? Transforma a energia elétrica em trabalho, em movimento, né? Isso é a potência ativa. Só que alguns componentes, né, que são sem ser esses resistivos, puramente resistivos aqui, eles precisam de campo eletromagnético para funcionar. Campo eletromagnético. Então, ele precisa realizar a magnetização do ar, das bobinas. Então, por exemplo, transformador, vocês já estudaram aí conversão eletromecânica? Transformador, motor, estudaram isso? Com o Rodrigo? Sim ou não? Estão estudando agora? Sim, estamos estudando. Então, transformador, ele tem lá as bobinas e tem os cabos. Então, ele, né, precisa de campo eletromagnético. Como é que a gente transporta? Escrevi errado ali, ó, eletromagnético, tem um T ali. Como é que a gente transporta energia no transformador? Não tem contato nenhum elétrico. As bobinas da baixa tensão com as bobinas da alta tensão, campo eletromagnético, né? É uma conversão de energia passando da baixa para alta, onde tem um bloco de potência a ser transportado, né? A gente vai mudar a tensão, aumentar ou diminuir, com o objetivo de diminuir custos ou aumentar a segurança. Quando a gente joga para alta tensão, é para diminuir custo e perdas no cabo, diminuir a corrente, aumenta a tensão, diminui a corrente para uma mesma potência, né, pré-estipulado. E depois a gente abaixa, né? Então ele precisa de campo eletromagnético. O que mais precisa de campo? Motor. Motor a gente tem lá o estator e o rotor do motor. Então também gera um campo eletromagnético ali para fazer o giro do motor. E aí essa energia, né, chamada de energia que não transforma energia elétrica em trabalho, e sim em magnetização, é como se fosse uma energia perdida. Depois a gente vai ver que a gente faz até uma simulação com um copo de chope lá, como se fosse a espuma e o líquido amarelo e a espuma do chope, para comparar as potências, né? Então, esse XL que a gente está estudando o tempo todo aí é de bobinas que precisam de campo eletromagnético para funcionar. Magnetização. Onde tem bobina? Enrolamentos. Transformador, motor, reator de lâmpada. Na verdade, não é lâmpada, é o reator da lâmpada, né? E assim vai. Então, o que eu quero dizer com isso tudo que eu estou falando aí? Que, na prática, um circuito elétrico, vou copiar isso aqui para jogar lá, o que a gente faz aí no laboratório de prática, com resistor em série paralelo, com capacitorzinho, com indutorzinho, os componentes, né? Esses componentes são aplicados em eletrônica, mas o comportamento a gente usa para entender como que funciona o sistema elétrico de potência, né? Nas indústrias, nas fábricas, nas residências, como que funciona a corrente e a tensão, o comportamento dela, porque lá tem essas cargas indutivas, capacitivas e resistivas. A maior parte é resistiva, mas tem a parte indutiva, né? Então, esse comportamento ocorre no sistema de potência. E aí a gente tem que entender ele, vou jogar aqui de novo isso aqui no PowerPoint, a gente tem que entender para, né, assimilar a realidade com, né, a teoria com a prática aí. Então, basicamente, por isso que a gente está estudando isso, entendendo esse comportamento de tensão, corrente, fasores, né? E aí vai. Mais alguma pergunta aí, Leandro? Quer falar alguma coisa? Não, eu ia só falar que, como, tipo assim, eu trabalho na MRS com locomotiva, o freio dinâmico da locomotiva, ela funciona basicamente nesse princípio que você falou aí, do campo eletromagnético, entendeu? Que ela usa o próprio freio elétrico para poder frear a locomotiva quando está descendo numa rampa. Regenerativa, né? Isso. Aí tem a resistência lá, que no caso, essa energia não pode voltar para a máquina porque causando um problema na locomotiva, entendeu? Aí no caso tem a resistência em paralelo lá para poder
essa energia ser dissipada na resistência, entendeu? Em forma de calor, né? Para perder ela, né? Para perder Entendi. ela, para dissipar ela para algum lugar. Entendi. É praticamente esse princípio aí que você falou do campo magnético. E aí é um desperdício de energia, né? Uma energia acumulada que você acaba tendo que dissipar. É mesmo um procedimento lá no aterro sanitário que gera o metano lá, o gás, e aí a gente joga no ar. Pode queimar ele, pode criar uma usina, fazer Isso cogeração. aí. Isso aí é como se fosse um reaproveitamento de uma energia desperdiçada, né? Tem um Isso colega aí. meu aí que formou comigo que é da MRS e fez um TCC sobre isso. É o reaproveitamento mesmo dessa energia aí, quanto que ela poderia gerar. João Batista, você trabalha em Barra? Isso, trabalho com o João. Trabalha com o João? O Joãozinho estudou comigo, formou João comigo aqui. Pinheiro. É da minha turma. Ah, é. Então, ele é especialista na MRS. Ele é especialista na locomotiva na MRS, né? Isso daí. Eu estudei com ele aí, João Batista. De vez em quando eu estou em Barra do Piraí aí, Bob, já encontrei no Bob umas 2 vezes aí em Barra, 2 ou 3 vezes. Ele é a patroa dele. Manda um abraço para ele aí. Tá beleza? Mas é isso daí, é exatamente isso daí. Então, vamos agora analisar, entender os circuitos de uma forma geral. Isso aqui a gente já viu, né? Só vou relembrar também. Então, a impedância, aqui, ó, um exemplo 1. Construa o gráfico de impedâncias para o circuito visto na figura e determine a impedância total. Então, a impedância Z é o somatório dessas duas aqui, ó. Aqui tem a gente tem a simbologia de um resistor, a resistência, e de um indutor. Já está sendo dada a reatância indutiva, XL em ohms. Lembrando que a resistência é a parte real e o XL é a parte imaginária, J positiva. Então, qual que vai ser a resposta para esse cara? Ele quer saber o Z total, a impedância vista aqui ó, nos terminais, com essas duas componentes em série, e pede para fazer o diagrama de impedâncias, desenhar o diagrama. É aquele que eu falei com vocês no começo da aula. Então, ali, ó, as impedâncias ZT total vai ser Z1, a impedância desse componente, e Z2, a impedância desse outro componente. Então, Z1, que é o primeiro componente, ele só tem a resistência R de 4 e ângulo de 0. Já o indutor tem o XL com ângulo de 90. Né? Aqui é o ângulo e aqui é o módulo. Então, ó, a gente vai ter 4 ohms do resistor mais J8 do indutor, convertendo isso daqui para a forma polar. Isso aqui vai dar, lá, botando lá pol, 4,8, igual alfa F, alfa tangente, né, Douglas? Vai dar 8,94, ângulo de 63,93. Ou seja, vou copiar isso aqui também, só para, não sei se está claro para todo mundo também, só para a gente reforçar isso daqui, isso é importante. Ó, jogar no pente aqui. O resistor, vou sair a tela aqui. O resistor, ó, ele vai ter aqui uma resistência e um determinado ângulo, que é 0. Aqui não estava desenhado aqui, vou só arrumar, né? Ângulo de 0. E aí a gente tem a reatância indutiva que vai ter a amplitude, que está ali no exercício, 8, e aí na forma fasorial o ângulo dela é 90. Tomando uma costa aqui ainda, Douglas, com linha reta. E aí a gente tem a resistência 4, a reatância indutiva 8. Quando a gente converte para polar, isso aqui vai ficar 8,94. Vou jogar o ohm para lá. Não consigo pegar ele aqui, não. Deixa aqui mesmo. Ângulo de... E o ângulo aqui de 63,43 ohms. Né? Então, está aqui. Acho que eu solto o shift antes do... soltar o botão. Tá lá. O que significa isso? Olha lá. O XL, 8 ângulo de 90, é esse cara aqui, ó. XL, ó,
8 ângulos de 90. É esse cara aqui. O R, ângulo de 0, é esse aqui, a resistência ângulo de 0. A soma, né, a interseção dos dois pontos aqui, ó, o vermelho aqui do resistor e o laranja aqui da reta indutiva, a interseção desses dois pontos vai dar para a gente aqui o vetor principal, que é da impedância, né? Então a soma dos dois é esse cara aqui, é o ZT. E aí esse ZT vai ter lá, ó, 8,94 é o comprimento desse vetor aqui, 8,94, e o ângulo de 63,43. Exatamente, isso é preciso, né? Se você tivesse aí como desenhar e ver o ângulo aí numa folha certinha, 63,43. Né? Então, a gente está representando aqui a forma, né, no diagrama de impedância, o fasor do diagrama de impedância. Por que eu estou relembrando isso? A gente vai ver daqui a pouco a representação de fasores para tensão em cima de cada componente desse. A gente vai calcular aí a queda de tensão e vai analisar esse comportamento aí em cima de cada um deles, né? Então, isso aqui eu acho que está claro para vocês aí também, né? Aí, beleza. Vamos continuar aqui, ó. Um outro circuito. A gente já tinha visto também. Resistor de 6 ohms, uma reatância indutiva de um indutor de 10 ohms, J10, né? Que é indutor, e o capacitor menos J12. E aí ele pede aqui, ó. Calcule a mesma coisa, o diagrama de impedâncias, o ZT, a impedância total equivalente nesses terminais aqui, e o diagrama de impedâncias. Então, aqui, ó, mesma coisa. Vou copiar isso aqui e vou jogar lá também para a gente analisar. Lá no Paint. Deixa eu zerar lá, abrir o outro. Então, ó. Mesma coisa aqui. A gente vai ter agora as 3 impedâncias que estavam lá no circuito. Cadê? Eu não peguei o outro, né? Ó, as 3 impedâncias. Resistor de 6 ohms. Então, a gente vai ter um R, um resistor 6, ângulo de 0. Prestem atenção no ângulo aí para entender direitinho. Ângulo de 0. O XL de 10, ângulo de mais 90. Está aqui, ó, mais 90. Vou tentar botar aqui. E o XC de 12, com ângulo de menos 90. Né? Tá aqui. E aí a gente faz, soma na forma retangular o real com real. Então, de forma retangular, só tem um resistor de 6. Então, ele vai ser 6, ó, 6 ohms. E na forma imaginária, a gente converter esse 10 ângulo de 90 com 12 ângulo de menos 90, é como se fosse J10 e J menos 12. É isso aqui, ó. J10, deixa eu dar um zoom aí que eu não sei se vocês estão vendo. J10 e J menos 12 capacitor. 10 com menos 12 menos 2. Então, o equivalente da impedância aqui vai ser 6 de parte real e J menos 2 de parte imaginária, que é capacitiva. E aí, isso aqui vai convertendo para a forma polar, vai gerar para a gente um fasor, né, com o módulo de 6,32 ohms e o ângulo de 18,43. Isso aqui está em ohms. E aí é a mesma coisa aqui, ó. De novo, só para fixar. O resistor com ângulo de 0 e o comprimento de 6, né, tá aqui, ó. Esse aqui é o resistor de 6. Depois a gente tem um indutor de 10 ângulos de 90, que está aqui, ó, 10 ângulos de 90. Depois a gente tem a reatância indutiva de 12, e aí vai ser menos 90, que é esse cara aqui, esse outro vetor aqui. Só que o equivalente do 10 para cima com 12 para baixo vai dar para a gente, né, um equivalente, como eles são opostos,
esse carinha aqui de 2, né? E aí 2 aqui, ó. O 2 aqui tá aqui, ó. Com o 6 do real, vai dar o que a gente está procurando aqui, que é o vetor equivalente, o Z. Vou botar aqui em lilás aqui, ó. Esse Z aqui, que é exatamente aquele valor calculado ali, ó. Ou seja, lá, o módulo 6,32. Então, esse Z aqui, ó, já está até aqui. 6,32 é o módulo. E 18,43 é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo θ, né? Já está aqui também, ó, θ. Ó, 18,43 graus. Menos 18 porque ele está seguindo aqui o sentido horário, ele é negativo. Então, tem 18 de amplitude do ângulo, mas ele é negativo porque ele está no sentido horário, né? Então, isso daqui é a representação, é o cálculo de uma impedância total de um circuito e o que equivale, né? Quando a gente for calcular a corrente, que é o que a gente vai ver já aí, se eu aplicar uma tensão aqui, ó, aplicar uma tensão senoidal aqui no circuito, né? Não vou conseguir fazer uma senoide aqui agora não, mas a gente aplicar uma fonte de tensão senoidal aqui, ó, nas extremidades desse circuito, e a gente quiser saber a corrente, é só a gente pegar aqui a corrente desse circuito, vai ser uma tensão que foi dada com um determinado ângulo, sei lá, tantos graus, vou chamar aqui, ó, 30 graus. 30 graus, uma tensão de, vou botar aqui, 200, 300, vou botar 3 também. 333 volts, com um ângulo de 30 graus, dividido pela impedância total do circuito. Naquele ali dá 6,32, ângulo de menos 18,43 graus. Ó, é o mesmo cálculo que a gente usava lá em lei de Kirchhoff, que é esse gráfico em pizza que a gente viu aí. A gente vai aplicar aqui, só que agora a gente tem ângulo. E a gente já calculou como é que calcula ângulo. 333 dividido por 6,32, quanto que dá aí? Quem está com a calculadora aí? Calcula rapidinho, por favor. Vai dar um módulo, que é essa divisão aí, e o ângulo de 30 graus menos 18, né? O que está em cima subtrai o de baixo. Só que menos com menos vai dar mais. Vai dar Então, 52,68. Show, Douglas. Obrigado. 52,68. Né? Isso aqui eu estou falando de amperes. E aí o ângulo vai somar, ó, 18 com 30, né? Porque o de baixo subtrai, mas ele é negativo. Então, menos com menos fica mais. E aí, essa corrente que vai circular em todo o circuito ali, ó, vai ser uma corrente com um ângulo de 48,43. Isso aí. Né? Aqui, ó. Essa é a corrente. Então, a tensão tinha 30 e aqui a gente tem 48. Ó. 30, essa aqui está em volts, a tensão. Aqui está em ohms, que é a impedância. Vou botar aqui para o pessoal não entender depois. Símbolo. Certo? E aqui a gente já calculou, já é amperes, né? Já é a corrente. Então, a corrente que vai circular aqui, ó, nessa malha, é exatamente essa corrente aí. 18. Aí, se a gente quiser saber a queda de tensão em cima de cada componente, ou seja, aqui, ó, VZ1, VZ1, ou seja, qual é a queda de tensão? Deixa eu arrumar aqui que está em símbolo. A queda de tensão em cima do resistor, né? O resistor a gente chamou ele de Z1. Então, VZ1
VZ1, a queda de tensão no resistor 1, ó, vai ser igual a Z1, que é o resistor, vezes a corrente I. Só que o Z1 vai ser 6 ângulo de 0 e a corrente 52 ângulo de 48. Vai multiplicar dois valores polares. Esse é para o Z1. Aí para o Z2, mesma coisa. VZ2, aqui, ó, VZ2, a queda de tensão no resistor 2 vai ser igual a Z2, que é 10 ângulo de 90 positivo, vezes a corrente. Aí a gente acha ali o valor total. E aqui para o Z3, a mesma coisa. Vou botar aqui, ó. VZ3 vai ser Z3 vezes a corrente. Isso tudo na forma polar, né? Tudo com módulo e ângulo. Para multiplicar, tem que estar na forma polar. Vou botar aqui, ó. Polar, né? Não pode estar em retangular. Sendo que, um detalhe importante, essa tensão que eu chutei aqui, ó, imaginária, de 333, lembrando aí, a tensão eficaz, ou V0, né, que é igual à tensão de pico dividido por, vou botar aqui o número direto, 1,41. Né, aqui, ó, VP, né, dividido por raiz de 2, 1,41. Essa tensão, tem que ficar atento aqui, que essa tensão, né, é exatamente a tensão eficaz, não é a tensão de pico. Senão vai dar errado. Então, calcula-se a impedância equivalente do circuito, divide a tensão aplicada. Aqui tem uma tensão, igual eu falei ali, ó. Vê aí, Douglas, para mim, por favor. Quanto que dá 333 vezes raiz de 2? A tensão aplicada aqui seria essa tensão. Dá 470,93. 470,93 seno Isso aí. de ômega T mais 30. Essa seria aqui, para esse chute que eu dei aqui, né, esse valor que eu estipulei, na verdade, a tensão aplicada, a tensão aplicada no circuito. 470 tensão de pico, seno de ômega T mais 30. Então, isso aqui equivale a dizer que a tensão é igual à tensão fasorial 333 ângulo de 30 graus, volts. Ou seja, mantém o ângulo e pega a amplitude da tensão e divide por raiz de 2. Né? Isso aqui é a mesma coisa. Só que aqui está no domínio do tempo, aqui na forma fasorial. Né? E aí eu usei aqui, dividiu pela impedância e achou a corrente. Para achar a tensão em cima de cada cara aqui, basta multiplicar essas impedâncias de forma polar, que é 6 ângulo de 0, 10 ângulo de mais 90 e 12 ângulo de menos 90 pela corrente. E aí a gente achou a queda de tensão em cima de cada cara aí. E para achar a potência dissipada no circuito, se for a potência aparente, é tensão vezes corrente. Se for a potência ativa, é tensão vezes corrente vezes cosseno do ângulo θ, que é a diferença de ângulo entre tensão e corrente. E se for a potência reativa, que a gente comentou ali, é V vezes I, a tensão vezes a corrente, vezes o seno do ângulo. Aí não é cosseno, é seno. Mas isso a gente vai ver depois, não vou entrar nisso aqui não, porque não vai embolar aí, não vou atingir o objetivo de aula de hoje, aí, que é calcular a corrente e as tensões do circuito aí. Então, vou copiar isso aqui também. Vou botar lá para a gente depois deixar isso guardado aí para na hora de estudar ficar bem tranquilo isso daí. Alguma dúvida aí em relação a isso? Posso continuar? Tranquilo? Então tá aqui, ó. Aí vamos fazer os exercícios aí, vamos dar continuidade aqui, ó. Agora vamos ver um circuito RL, resistor em série com indutor, resistor de 3 ohms,
uma reatância indutiva já calculada, né, de 4 ohms, uma tensão senoidal aplicada no circuito de Ezinho igual a 141,4 seno de ômega t. Né? Essa é a tensão no domínio do tempo expressa aí. O que a gente vai ter que fazer lá? Ele quer saber o VR, a tensão em cima do resistor, a tensão em cima do indutor, VL, e a corrente do circuito. Né? Então, vamos lá, ó, passo a passo. O primeiro circuito aqui, ele está mostrando o exercício que foi dado ali, a tensão senoidal. Né? Aqui a gente converteu no exercício 2, manteve todo o circuito, só que a gente passou a tensão no domínio do tempo para a forma fasorial. Ou seja, 141,4 dividido por 1,41, que é a raiz de 2, vai dar 100 volts. Então, a tensão, o módulo da tensão é 100 e o ângulo é 0. Não tem nenhum ângulo depois aqui na senoidal. Então, ela tem 100 de amplitude e 0 de ângulo. Tensão E igual a... Vou pegar aqui, vou copiar isso daqui para botar os ângulos aqui. Vou botar lá no pente de novo. Só para a gente complementar isso daqui, ó. Vou voltar lá. Ó, a tensão senoidal. Cadê? A expressão senoidal, que é essa daqui. Depois, a gente acha a forma fasorial, né? No domínio. Vou pegar aqui a tensão de pico dividir por raiz de 2. E aqui é o ângulo. Ângulo de 0. Certo? Depois que a gente calculou a tensão aqui, a gente vai achar o Z equivalente, ou seja, quanto que vale essa impedância aqui do circuito? ZT, ó. Z total, ZT. Quanto que vale a impedância total do circuito? Já está calculado aqui embaixo. ZT vai ser igual a 3 ângulos de 0. Está aqui, ó, 3 ângulos de 0. Né? Aqui está em forma polar, mas depois tem que converter para retangular, que na verdade 3 ângulos de 0 é 3 mais J0, mais 4 ângulo de mais 90. Por que mais 90? Porque é reatância indutiva. Então está aqui, ó, mais 90. Ou 3 mais J4, a mesma coisa. Aqui está na forma polar, esses dois aqui, e aqui está na forma retangular. Para fazer soma, usa retangular. Para fazer multiplicação e divisão, usa polar. Aqui soma e subtração. E aí, 3 mais J4, se a gente converter isso daqui de retangular para polar, vai dar pol de 3,4, vai dar 5, o módulo da impedância, ângulo de 53,13. Né? E a unidade de medida aqui, não está aqui, vou botar aqui, ó, que é ohm. Né? Impedância dada em ohm. Então, agora a gente tem o módulo da tensão aplicada na forma fasorial e a gente tem o módulo da impedância. Vou botar isso aqui. Então, beleza. Fizemos essa segunda etapa aí. Vou jogar lá de novo. Que é calcular esse cara aqui, né? Vou copiar isso aqui. Tá aqui, ó. O que a gente fez? Z igual a 5 ângulo de 53,13. E aí, depois que a gente tem essa impedância, 5, 53,13, a gente calcula a corrente e a queda de tensão em cima de cada componente. Quanto que vai ser a corrente desse circuito?
né? A corrente vai ser a tensão sem ângulo de zero dividido por Z, 5 ângulo de 53,13. Então, ó, vou copiar isso aqui também, deletar esse cara aqui. Acho que está no próximo slide aqui o cálculo. Aqui, ó. Vou voltar para lá. A gente calculou aqui a impedância total e agora a gente calcula a corrente. Então, a gente já tem a tensão e a impedância. A tensão é 100 volts, ângulo de zero, e a impedância é 5, ângulo de 53. 100 dividido por 5 dá 20. 0 menos 53 menos 53. Então, esse é o módulo da corrente, né? A corrente vai valer 20 amperes, ângulo de 53,13. É a corrente que vai circular no circuito aqui, ó. 20 amperes, ângulo de menos 53,13. E aí, para a gente achar a queda de tensão em cima de cada componente, no resistor e no indutor, basta a gente multiplicar. Aqui, ó, VR vai ser 3 ângulo de zero, ou seja, a resistência só tem o módulo, não tem ângulo, o ângulo é zero, vezes a corrente, 20, ângulo de menos 53. Então, 3 da resistência vezes 20 da corrente dá 60. O ângulo do resistor zero mais o ângulo da corrente menos 53 dá menos 53. Então, a queda de tensão em cima do resistor é representada em 60 ângulo de 53,13. Isso é um vetor. Por isso que a gente não vai somar 60 com 80, não dá 100. Mas se a gente jogar lá no vetor 60 com 80, a amplitude vai dar exatamente 100. Né? Por quê? Porque é VR mais VL. 60 ângulos de menos 53 mais 80 ângulos de 36 vai dar exatamente um vetor lá com 100 ângulo de zero. Né? E aqui o VL, a tensão no indutor. Ó. 4 ângulos de mais 90, porque é reta distributiva, ângulo mais 90, vezes a corrente, 20 ângulos de menos 53, 4 vezes 20, 80, 90 menos 53, 36,87 volts. Então, esse é o vetor da tensão no resistor e esse é o vetor da tensão, né, da tensão no indutor. E aqui, mais uma vez, o diagrama de impedâncias. O resistor, 3 ângulo de zero, a reatância indutiva, 4 ângulo de 90. E aí, quando a gente traça aqui a interseção desses dois pontos, uma reta nessa interseção, vai dar o Z com módulo igual a 5, né? Aqui, ó, 5, que a gente tinha calculado. Esse ângulo aqui de 53,13, né? 53,13. Então, a calculadora já faz para a gente o que a gente poderia desenhar, né? Que é calcular o Z do ângulo. A gente só comprova que o pol lá, pol, tal, vírgula, tal, é igual, tal. A gente converter de retangular para polar, né? A retangular é o quê? São as abscissas, né? Que chamam, se não me engano. As abscissas no eixo real e no eixo imaginário. E aí, aquele ponto, se a gente traçar do eixo que dá origem até o ponto uma reta, esse vetor é o equivalente à forma fasorial desse mesmo valor. Então, esse ponto aqui pode ser representado na forma retangular, ó, interligando o ponto A, o eixo X e A, o eixo Y. E aí a gente tem os valores de retangular e de polar. Ou então, se interligar esse ponto até a origem aqui do eixo zero, a gente vai ter o vetor, um módulo e um ângulo em relação ao eixo X ali. Por isso que são valores iguais. Por que são iguais? Um é uma forma. São os pontos em X e em Y. E o outro não. É a interligação dos pontos ali. Né? Quem ainda tinha dúvida do que é retangular e polar, o que é isso? É exatamente isso. Ali, ó, 3 e 4. 3 é o comprimento aqui, ó, no eixo X. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 no Y. E aqui o 5 e o ângulo, né, na forma retangular. Beleza aí? Tranquilo? Deu para entender?
Então, aqui a corrente que eu já tinha calculado com vocês, 20. Aqui a tensão, ó, multiplicar um pelo outro. E aí, se a gente quiser comprovar que VR mais VL é igual a E, é só converter, ó, né? Vou pegar isso aqui e vou jogar lá também no Paint para a gente... Isso daqui eu joguei? Não lembro. Vou jogar lá no Paint de novo para a gente comprovar o que a gente está calculando e mostrando ali, ó. Olha lá. A tensão total do circuito, né, numa malha, lei de Kirchhoff das malhas, é igual à tensão gerada, que era lá os 100 volts, ângulo de zero, mais o VR, que era 60 volts, mais o VL, que era 80. Então, se a gente pegar isso aqui, ó, o VR está aqui, ó, forma polar do VR, menos 53,13. Forma polar do VL, a gente acabou de calcular, né? Isso aqui eu não estou tirando de algum lugar sem explicar. É o cálculo que a gente tinha feito ali, multiplicando a corrente pela resistência. Estando aí, apareceu uma ligação. Travou o áudio aí. Então, ó, aqui está na forma, lembrando aí, ai caralho, aqui está na forma polar. Né? Esse cara aqui, ó, é a tensão na forma polar e a tensão no indutor e a tensão no resistor na forma polar. Ela pode ser convertida para retangular para a gente fazer a soma, que é comprovar a lei de Kirchhoff das tensões. Somatório das quedas de tensão é igual à força eletromotriz gerada, ou seja, tem uma tensão gerada aplicada no circuito, somatório das tensões tem que ser igual, né? Ou o somatório das tensões normais é igual a zero. O E é positivo e o VR e o VL, que são as quedas, negativo, né? E aí vai dar igual a zero, certo? Então, a gente convertendo aqui, ó, de polar para retangular, os 60 volts, ângulo de menos 53, equivale a 36 ângulo de menos... ângulo não. 36 real menos J48 imaginário. E o 80 volts aqui é a mesma coisa. 80 volts vai ser equivalente a 64 mais J48. Então, se vocês observarem aqui, um dá menos J e o outro dá mais J. E aí a gente vai fazer a soma aqui, retangular, do VR, que é esse cara aqui, com o VL. Né? Aqui, ó, VL com o VR, que é esse outro cara aqui. E aí a gente vai ter lá, ó, 36 ângulo não, 36 menos J48, somado com 64 mais J48. Se a gente somar mais J48 com menos J48, vai dar zero, J0, tá aqui, ó. Menos J com mais J com mesma intensidade vai dar zero, zero J. Se a gente somar aqui a parte real, 36 mais 64, vai dar, né, 60, 90, 100. 100 a parte real, J, 0. E aí, convertendo isso aqui para a fórmula polar, é a mesma coisa, a gente está comprovando lá o valor inicial, que é 100 ângulo de 0. Né? Então, a gente só somou as tensões. Então, por exemplo, se a gente somar 60 com 80, na forma fasorial, não dá 100. A gente tem que converter para retangular para achar a forma, né, depois jogar de novo para a forma polar. Né? Tranquilo aí? Alguma dúvida em relação a isso? Segue o baile? Alguma dúvida? É só dá para só não pode dar mole de confundir, né, professor? Na hora assim, se tá em polar, você tem que jogar para retangular, aí depois você tem que voltar de novo. É um pouco confuso, né? Tem que ficar atento. Senão o cara faz ali 60 com 80, vai dar 140 ângulo de não sei o quê. Aí tá errado. Lembrando que para somar tem que estar na retangular ou subtrair. E para multiplicar ou dividir,
tem que estar na forma polar. Então, como a gente está somando, ó, somando duas quedas de tensão, essa queda com essa para achar a tensão aqui, a gente tem que estar na forma retangular. E aí depois a gente converte para polar só para confirmar que bateu, né? Só para Entendi. comprovar. Entendeu? Aí aqui, ó, ainda além disso tudo, a gente pode representar aqui, ó, o vetor, né, das tensões. Isso aqui vai ser pedido aí na T2. A mesma coisa que a gente fez lá para calcular, deixa eu ver se é esse aqui, né? Para calcular, para representar o vetor deixa eu ver se vai dar para botar aqui, o vetor de impedâncias, a gente representa o somatório dos vetores de tensão aqui, ó. A gente comprovou aqui no cálculo. Agora a gente representa no desenho aqui, ó, os vetores VR, 60 volts, ângulo de menos 53. O vermelho aqui. Tá aqui, ó. 60 volts, ângulo de 53. Opa. Vou pegar aqui. Vermelho ali que é a tensão VR. Aqui, ó. 60, ângulo de 53. Beleza. Aí vamos representar o outro vetor aqui, que é a tensão no indutor. 80 volts, ângulo de mais 36. O verde ali, ó. Aqui, ó, 80 o vetor, né? E o ângulo aqui, ó, né? Não vou mexer aqui para não ficar... Só representar aqui, ó. Esse 36 está aqui, ó. Vetor de mais 36. E aqui embaixo, o vetor de menos 53. Aqui, ó. Menos está para baixo, menos 53. E aí, quando a gente traça o ponto ali, ó. Ué, o que eu fiz aqui? A gente traça aqui os pontos, ó, para interligar. De novo, o vermelho aqui. Oh, caralho. O vermelho aqui com o verde aqui, ó. O ponto de interseção aqui, ó, vai ser a tensão equivalente, o E. Ó. Opa. Esse ponto aqui é o... Ou seja, a gente consegue comprovar também, além dos cálculos, com a representação através do vetor aqui, ó. Esse vetor aqui é o vetor da tensão, tá vendo? É a soma vetorial, isso que é soma vetorial, né? A soma dos vetores, 60, ângulo de menos 53, mais o vetor 80, ângulo de 36, vai dar lá 100, ângulo de zero, exatamente. Né? Ou seja, bateu. 60 com 80 é igual a 100, na forma vetorial, fasorial. Entenderam aí? Ou não? Tá tranquilo isso? Tá dando para acompanhar aí? Pegou aí, Douglas? Professor, Beleza aí? só assim, esse gráfico aí que eu fiquei um pouco confuso. Deixa eu ver como você explicar Aonde? rapidinho de novo. Esse pedaço aí do. Ah, é no caso do fasorial aí que você fez aí. Então, vamos lá, ó. Vou pegar ele aqui de novo, ó. Show, professor. Vou pegar o exemplo lá de novo para jogar aqui para ficar mais fácil. Deletar isso aqui. Da onde saiu esse vetor aqui, ó? Vou pegar esse daqui, vou pegar o resultado lá. A queda de tensão de 60 e 80, vocês entenderam aí, né? Sim, professor, sim. Show. 60 e 80 era a corrente multiplicada pelo resistor lá. Só copiar aqui as tensões aqui, só um instante. Ó. Ficou ruim pra caralho. Peraí, deixa eu abrir um outro aqui.
aquelas tensões na forma polar, a gente vai ter que... A gente calculou a queda de tensão, a gente viu que a tensão da fonte era 100 ângulo de zero, correto? E aí, Isso. aquele 100 ângulo de zero, a gente pegou a impedância e dividiu a tensão pela impedância, né? Aí a gente achou a corrente. Cadê? Deixa eu passar isso aqui. Ó, vou jogar tudo junto aqui. O desenho. A tensão era 100 ângulo de zero. Vou botar aqui, depois eu vou arrumar aqui. Tá dando pra ver de boa. Tá dando pra ver? Show. Vou tentar subir aqui só para arrumar um negócio aqui. Caralho. Tá chovendo aqui em Vassoura. Tá chovendo aí onde vocês estão? Tá bastante, professor. Kim Mendes. E tá caindo água. Ó, dá uma cortada aqui, mas dá para entender. A tensão era 100. Da onde a gente tirou esse 100? Pegou a tensão de pico e dividiu por raiz de 2. E o ângulo é Isso. zero, porque na expressão senoidal não tinha ângulo. Essa impedância 5, ângulo de 53, a gente tirou lá do somatório de 3 do resistor mais 4 da reatância indutiva, converteu para polar, deu 5, ângulo de 53. Aí a gente calculou, dividiu aí e achou a corrente, 20 ângulo de menos 53. Depois multiplicou 20 por 3, 20 por 3 ohms do resistor, achou o VR, 60, 20 vezes 3, 60. O ângulo do resistor era 0, então a tensão ficou menos 53. E lá no indutor a mesma coisa, era 4 vezes 20, 80. E o ângulo era 90 positivo, né? O ângulo da reatância indutiva, mais 90 menos 53 dá 36,87. Mais 36,87. Certo? Ou seja, Isso. o VR mais o VL, a queda de tensão de 60 mais a queda de tensão na reatância indutiva, tem que dar o V total, o V da fonte, o VE, que era 100 ângulo de zero. Mas 60 com 80 não dá 100, né? Por que não dá 100? Porque a gente não pode somar vetores, forma fasorial, a gente tem que converter para retangular. E aí a gente fez ali antes ali e comprovou que quando a gente converte isso aqui para retangular e soma, acabou anulando J com J, lembra? Que a gente acabou de fazer isso? J com J anulou, e aí ficou só real com real. E aí deu 100. Então a tensão era 100 volts, ângulo de zero, a tensão emitida na fonte lá, o I. Só que a gente consegue comprovar isso aqui no vetor. Da onde sai o vetor? Ó, tirando sua dúvida agora, Douglas. O vetor da tensão no resistor, ela tem amplitude de 60 e ângulo de menos 53. Então, amplitude de 60 é o comprimento aqui, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 70, 90, 100. Ó, ou então menos, tal. Conforme eu vou aumentando o comprimento dessa reta, dessa seta, é o 60 aqui. E o ângulo é o giro, em relação à origem, sendo que esse giro vai de 0 a 360. Só que ele vai de 0 a mais 360, ou seja, 0, mais 45, mais 90, mais 135, mais 180, mais 225, mais 270, mais 315, mais 360. Estou indo aqui de 45, 45. Então, esse giro no anti-horário, eu vou manter o vetor com o módulo 6, ó, e vou girar ele até eu sair aqui de 0, 10, 20, 30, 36. O meio é 45, ó. Aqui não está bem preciso, né? O meio seria mais ou menos aqui, ó. Está quase 45. Mas é 36 aqui, ó. Esse 36 é de 0 até 36 aqui. O meio é 45, para cima é 90, certo? Então, aonde está o 60 e menos? Já o menos, ó, é para baixo. Aqui, ó. Menos 45, menos 90,
menos 180 é a mesma coisa que mais 180. Ou seja, mais 270 é a mesma coisa que menos 90. É a mesma posição. Por isso que lá no começo dessa matéria, lá na P1, até o Peterson, que respondia várias questões aí, eu falava qual que poderia ser o outro vetor. Era só, né, somar ou subtrair 360 ali. Entendeu? Então, aqui, Ô, ó, professor, deu para entender. Beleza. é 60. 60 é isso aqui, ó, é o comprimento. E 53 é esse ângulo aqui. Se eu falasse que era 30 ângulo de 53, 30 ângulo de 53, ele ia estar na metade aqui, ó. Metade do 60. Agora, se eu falasse que era 60 ângulo de 26,5, metade do ângulo, ali ia estar aqui, ó, mais ou menos. Ia ter o mesmo comprimento, aí ele ia parar no meio aqui, ó. O ângulo ia ser metade. Só que o vetor ia ter o mesmo comprimento. Entendeu? Show, professor, deu para entender. Menos Beleza. de trabalho. Aí a mesma coisa acontece aqui no VL. Ó, você pode ver que aqui é 60. Se eu girar aqui, ele é menor, ó. Imagina que eu estou girando certinho aqui, como se fosse um compasso. 60 é menor que 80. 60, 70, 80. Estiquei. 80. 80 está girando aqui, ó. Esse 80 pode ser... Imagina que eu conseguia girar retinho aqui, né? 80 em qualquer ângulo. Quem vai determinar o ângulo é aqui. 36 está aqui, ó. 0, 10, tal, 36. Se fosse 90, era aqui em cima. 36 era menos da metade aqui, antes de 45. Só que por que o mais está para cima? Para cima é mais, para baixo é menos. Anti-horário é mais. Horário é menos. Horário é o relógio, né? O relógio gira assim. Vou arrumar meu mouse aqui que eu estou encostando. Horário, ó, é isso aqui. É mais. É menos. Horário é menos, o sinal do ângulo. Anti-horário é mais. Aí sim, ó, mais 36, menos 53. Se você observar bem, menos 53 com 36, se você somar os dois sem o valor do menos e o mais aqui, ó, isso aqui é um ângulo reto, tá vendo que tá formando um ângulo reto aqui, ó? Ou seja, dá 90 graus, 53 com 0,13 com 36,87, dá um ângulo reto. E aí o meio deles aqui, se eu traçar aqui, ó, esse ponto e esse aqui, ó, né? Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Aí esse meio aqui eu vou ligar a origem a ele e aí é o vetor equivalente. Isso aí vocês estudaram, acho que lá em mecânica. Onde vocês estudaram vetores? Vocês estudaram vetores, não já? Geometria analítica. Geometria analítica. E mecânica não? Não, né? Não, mecânica também. Mecânica também. Então, isso aqui vem daqui, entendeu? Show, professor. Valeu aí. E aí, vamos lá. Que horas são aí? 10 para as 9, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho aí, 10 minutos, só para o banheiro pegar uma água aqui. Show, professor. Pode ser? Aí, já a gente encerra aí, vou passar um exemplo. Vou deixar um exercício com vocês aí. Vai embora não, galera. São 10 para as 9, 9 horas eu já volto aí. Só pegar uma Show, água professor. aqui